1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 6 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que, em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém? Os irmãos podem sentar. Vamos meditar hoje sobre o seguinte tema: os efeitos do Evangelho em uma igreja. Diga isto comigo: os efeitos do Evangelho em uma igreja. Amém. Nós já vimos sobre as características do Evangelho. Semana passada foi isso que nós falamos. Nós vimos que o Evangelho ele é basicamente três coisas: ele é palavra, ele é poder e ele é testemunho. Agora, a partir de hoje, não só hoje, mas porque do verso 6 ao 10 não vai dar para nós verificarmos isto em um só domingo, mas de hoje para frente nós vamos ver os efeitos do Evangelho sobre uma igreja. Quais são as características do Evangelho? Nós vimos semana passada. Ele é palavra, poder e testemunho. Hoje nós vamos ver quais são os efeitos que o Evangelho produz em uma igreja. O Evangelho, ele interage com a igreja dos salvos. É interessante que nós devemos observar isto, que o Evangelho ele tem vida própria. O Evangelho ele não é só um discurso, como as pessoas acham aí fora. Aliás, muitas igrejas têm tratado o Evangelho como se ele fosse isso, um discurso apenas. Mas na realidade o Evangelho, como nós vimos, ele tem vida própria. Ele é o poder de Deus para salvar o que crê. Então, o Evangelho é poderoso para arrancar pessoas da perdição e torná-las salvas em Cristo Jesus. Porém, o Evangelho vai mais do que isso. Ele vai além. Ele traz alguns resultados poderosos sobre as vidas que ele alcança. O Evangelho não só salva, mas ele, depois que salva a pessoa, ele interage com esta pessoa durante toda a vida cristã dela. Por isso, irmãos, que você e eu vamos precisar do Evangelho durante toda a nossa vida, até Jesus voltar. Porque o Evangelho ele não é só o anzol que pesca você e traz para o reino de Deus. Ele também é a faca que trata o peixe, né? O pescador tem o anzol e tem a faca. O Evangelho é ambas as coisas. Ele te traz para a presença de Deus, mas quando você já está na presença de Deus, ele vai tratando você. E esses detalhes sobre o Evangelho não podem passar despercebidos por nós. Senão nós vamos ficar com essa visão embaçada, com a visão do mundo e de muitos crentes que há por aí sobre o Evangelho. Aquela visão de que o Evangelho é só um discurso. Não, meus queridos, o Evangelho de fato é o poder de Deus. E como isso é verdade, veremos a partir de hoje os seus resultados na vida de uma igreja que foi alcançada por ele. Os efeitos do Evangelho que nós iremos meditar são efeitos que se relacionam da igreja para com os pregadores que lhes anunciaram, da igreja para com os de fora que a observam e da igreja para com Deus. Eu quero dividir essa última etapa do capítulo 1 em três partes. Essas três partes vão nos mostrar isso. Como o Evangelho faz você interagir com aquela pessoa que pregou o Evangelho para você. Segundo, como o Evangelho faz você interagir com aquelas pessoas que estão chegando agora. Tá certo? E terceiro, como o Evangelho faz você interagir com Deus. Nessas três direções que nós iremos falar
sobre os efeitos do Evangelho na vida de uma igreja. Primeiro, nós vamos falar sobre o primeiro efeito que Paulo diz aqui: mimetismo cristão. Diga isso, mimetismo cristão. Alguém está dizendo, eu nem sei o que é isso, estou falando, né? Pois bem, nós vamos chamar de mimetismo cristão a imitação dos crentes a seus verdadeiros líderes e a Jesus Cristo, como primeiro efeito do Evangelho na vida de uma igreja. Essa palavra é grega e ela é usada por Paulo aqui. A palavra grega é mimetai. Mimetai quer dizer imitação. Quando o camaleão está em uma árvore ou em algum lugar, ele se adapta àquele ambiente de forma que ele toma as cores daquele ambiente para si. E dessa forma, ele consegue se livrar de muitos predadores. Ele se adapta perfeitamente ao ambiente onde ele está, assumindo as cores do ambiente onde ele está. Isso aí se chama mimetismo. Mimetismo. Ele imita as cores. Só que essa palavra, mimetismo, ela não é do camaleão. A gente conhece aqui como se ela fosse dele, né? Mas é uma palavra grega, mimetai, que significa imitar. Então o apóstolo Paulo está usando esta palavra aqui. Olha no verso 6 que ele diz: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Está vendo? Paulo está atestando, testificando que os irmãos foram seus imitadores. Os tessalonicenses imitaram Paulo. Existe no meio de muitas pessoas na igreja uma rejeição sobre isso que nós iremos falar hoje. Quem nunca ouviu uma pessoa dizer assim: eu não imito homens, eu imito a Cristo? Não é isso? As pessoas não dizem isso? Pois é, essa afirmação não é verdadeira. Esta afirmação de que não devemos imitar os homens e sim a Cristo é uma afirmação falsa. É claro que devemos imitar a Cristo, mas também devemos imitar os nossos irmãos. Os verdadeiros crentes devem ser imitados, os falsos não. Os falsos crentes não precisam e nem devem ser imitados, mas os verdadeiros crentes precisam ser imitados, principalmente quando nós somos novos na fé, quando estamos começando a nossa carreira cristã. Nós precisamos imitar os nossos irmãos mais velhos em Cristo. Vamos ver isto? 1 Coríntios 4,16. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Ele fala assim: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. 1 Coríntios 11, versículo 1. Olha o que Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Olha Filipenses, capítulo 3, e o versículo 17, o que Paulo diz: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Vamos para 1 Tessalonicenses 1,6, que é este que nós lemos, que diz: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor Jesus. Capítulo 2, verso 14, olha o que Paulo diz: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. Alguém pode falar, imitar Paulo? Não, eles imitavam os crentes da Judéia também. Vamos agora para o capítulo 4, verso 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Vamos para a segunda carta, capítulo 3, versos 7 e 9. Paulo diz assim: pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. E o 9, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplos em nós mesmos para nos imitardes. Agora vamos para
Hebreus capítulo 6, versículo 12. Hebreus 6, 12 diz assim: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Vamos agora para Hebreus 13 e o versículo 7, que diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que eles tiveram. E agora, finalmente, vamos para a terceira carta de João, versículo 11, só tem um capítulo, versículo 11: amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Portanto, eu dei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 referências do Novo Testamento que nós devemos imitar os crentes. Não os falsos crentes, mas os verdadeiros. Os novos convertidos precisam de exemplos dentro da igreja para que eles possam observar e copiar. Isso é um mandamento bíblico. As pessoas dizem assim: eu vou para a igreja, eu olho para Jesus, eu não olho para o homem, porque o homem é falho. Mas eu te pergunto, você está vendo Jesus? Você consegue ver? Você não consegue, ainda não. Um dia nós vamos vê-lo, a Bíblia diz. Ah, mas eu leio a Escritura, eu sei como é que era Jesus na Escritura e tal. Tudo bem, você é um crente mais maduro, você pode fazer isso. Mas isso não te libera de imitar outros crentes na presença de Deus, não. Agora, por que esses exemplos devem ser os irmãos de bom testemunho? Porque quando alguém é novo na fé, ele não consegue observar Cristo, exceto na vida desses crentes. Uma vez o meu pai disse uma coisa muito importante para um grupo de pessoas na igreja que dizia isso. Eles falavam assim: não imite os homens, imite a Jesus. E meu pai disse para eles: mas eles vão ver Jesus em quem? Não é em você? Então demonstre Jesus para que eles imitem você. Observe que Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele podia dizer o contrário, né? Ele podia dizer: irmãos, imitem Cristo como eu também. Mas ele não, ele disse: imitem a mim, como eu imito a Cristo. Então as pessoas vão com o tempo, maturidade espiritual e experiência, começar a ver Cristo nas páginas da Escritura, e então ele poderá imitar o nosso Senhor, sem se sentir ofendido com as nossas falhas. É claro que o objetivo final é que todos nós imitemos a Cristo. Volte lá em 1 Tessalonicenses, o verso 6, e você vai ver que o apóstolo Paulo disse que eles imitaram Paulo, Silas e Timóteo, mas também o Senhor. Os tessalonicenses não imitaram só Jesus, eles imitaram Paulo, eles imitaram Silas, eles imitaram Timóteo também. Agora, como é que nós vamos chegar ao ponto de imitar Cristo? Quando nós começarmos a imitar os crentes que nos deram testemunho. Lembrando que nenhum de nós é isento de falhas, mas estas não devem ser imitadas. Você não deve imitar as falhas de um irmão. Entretanto, um irmão exemplar e humilde, ele, mesmo quando erra, ele busca o perdão e o acerto. Aí também é um ponto para que nós imitemos estes irmãos. Quando o novo convertido errar, ele vai dizer assim: olha, aquela vez que aquele irmão mais maduro errou, ele pediu perdão e ele retornou ao caminho, então é isso que eu vou fazer. Está vendo que até no erro dá para você ser um modelo? Até no erro dá para nós sermos modelo. Então é assim que é o procedimento dos crentes. Eu quero dizer isto porque os crentes que imitam mutuamente uns aos outros, eles estão mostrando para o mundo que entre nós não existe preconceito. O mundo é cheio dessas coisas, de preconceito. O mundo é cheio disso. Eles querem imitar aquelas personagens midiáticas que estão na televisão, que estão na fama, no sucesso. Os crentes não. Suponha que chega uma pessoa na igreja de classe alta, mas ela
converte agora, ela está convertendo agora. Vamos colocar aí, uma pessoa de classe alta chega na igreja, se converte agora, e tem um irmão humilde, de classe humilde, que já caminha na igreja há muitos anos. A obrigação daquele irmão de classe alta que chegou é olhar para o irmão humilde e imitá-lo em sua jornada cristã, para que ele pegue experiências com Deus. Aí o mundo vai dizer assim: poxa, fulano é médico, engenheiro, juiz, não sei o quê, e está lá na igreja, lá, ele tem como exemplo aquele irmão que vive carpindo, né? Capinando lotes, datas aí pela rua. Por que isto? O mundo vai ter curiosidade de saber por quê. E esta curiosidade será respondida com aquilo que o nosso Senhor Jesus falou. Ele disse: quando vocês amarem uns aos outros, o mundo conhecerá que vocês são meus discípulos e que o Pai me enviou. É somente quando nós tivermos esta prática de unidade, né? Não existe, no meio da igreja, não existe diferença. Paulo diz isso em Gálatas 3, 27 e 28, ele diz: em Cristo não há judeu, não há grego, não há homem, não há mulher, não há escravo, nem livre, não há patrão, não há empregado. Em Cristo todos nós somos um. Mas infelizmente as igrejas fizeram estas distinções, estas acepções. E quando se faz estas acepções, as pessoas que vêm do mundo para a igreja, observe para você ver. Rico lá do mundo procura igreja de pobre para ele ouvir o evangelho? Procura? Não procura, não. Pessoa rica mesmo, fazendeirão, quem tem dinheiro, que ele está afim de ouvir o evangelho, ele está afim de entrar numa igreja para ele ouvir a palavra, ele entra em igreja pobre? Não entra. Porque as igrejas fizeram isso. As igrejas fizeram distinções de classes. Um dia eu fui evangelizar uma família ali no Bela Vista, aí quando cheguei lá, evangelizei todo mundo e tal, aí apontei para uma igreja que nem é tão chique assim, Falei: vai naquela igreja ali, porque ali eles pregam a verdade. Ela falou: Deus me livre de entrar naquela igreja. As pessoas reparam a gente de cima e embaixo e recebem muito mal, porque a gente é pobre. Meu Deus, que vergonha. Aí eu falei: então, o que eu vou dizer? Eu queria indicar outra igreja, mas não tinha. A única que eu vi ali naquele bairro que pregava a verdade era aquela. Eu indiquei com toda segurança. Ela falou isso, eu falei: pronto. O que adianta pregar a verdade e não viver? O que adianta pregar a Bíblia e não ter humildade? Por isso que eu falo aqui dentro da igreja, irmãos, aqui, cuidado com panelinhas, cuidado com grupinhos. Essas coisas, chega visitante na igreja, chega pessoas primeira, segunda, terceira vez na igreja, olhe lá se vier a segunda e a terceira, né? Porque quando chega na primeira não são bem recebidos, se não forem bem recebidos não voltam. Aí fica lá grupo de gente que já se vê todo dia, há 10 anos se vendo, falando a mesma coisa, e o visitante lá, olhando para o tempo, esperando um anjo aparecer para ele, para fazer companhia. E assim, grupinho de mulheres conversando e deixa a irmã sozinha. Grupinho de homens conversando e deixa o irmão sozinho lá. Gente, pelo amor de Deus. Isso é ridículo. Isso não é coisa de pastor estar falando. Pai e mãe ensinem isso em casa. Mas a gente precisa às vezes falar isso. Precisamos imitar os bons exemplos. E depois que você imita os crentes que já são maduros e experientes, você passa a imitar a Cristo, de uma forma direta na palavra. Olha no verso 6 que Paulo diz que eles se tornaram imitadores nossos e também do Senhor. Vamos ver de que modo nós podemos imitar a Cristo? Vamos lá, Mateus 6,12. Vamos para mais referência. Hoje é muita Bíblia, além do texto que nós já lemos. Mateus 6,12, Jesus diz assim na oração do Pai Nosso: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Devemos perdoar Jesus, devemos perdoar os pecadores, como Jesus nos perdoou. Olha o texto agora de Colossenses.
Colossenses capítulo 3, verso 13. O apóstolo Paulo diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. A imitação de Cristo é isto. Como foi que o Senhor te perdoou? Ele ficou falando para você: olha, eu te perdoo, mas se você fizer de novo. Foi assim que ele falou? Foi assim que Jesus disse? Ou então assim, não tem crente que fala assim: eu te perdoo, mas eu não quero mais conversa com você. Não tem? Foi assim que Jesus nos perdoou? Imagina Jesus nos perdoar e falar: só que eu não quero mais conversa com você. E aí chegar no céu, a gente vai chegar lá, olhando para todo lado, não querendo nem ver Jesus. Nossa, acho que eu vou ficar ali perto só de Paulo. Jesus não quer conversa comigo? Já pensou isso? Não é assim que Deus nos perdoa. Quando o Senhor nos perdoa, Ele diz: eu não me lembro das suas iniquidades. Eu lanço os teus pecados nas profundezas do mar. Deus, irmãos, é o Deus que nunca se esquece de nada, mas dos nossos pecados Ele tem uma amnésia proposital. Outra coisa, Jesus também disse, Mateus 11, versículo 29, para nós o imitarmos. Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, ou seja, me imitem na mansidão, me imitem na humildade. Os irmãos sabem a diferença rápida de ser manso e humilde? O manso é o que não ofende. Ele é manso, ele não ofende. E o humilde é o que não se dá por ofendido. Ainda que outros ofendam, ele não leva em conta. Manso e humilde. Eu não ofendo, e quando me ofendem, eu não me dou por ofendido. Jesus disse também para nós amarmos como Ele amou. João capítulo 15, versículo 12 diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Você quer ser um imitador de Cristo? Ame como Cristo amou. Alguém vai dizer: como foi que Cristo amou? Cristo amou porque Ele fazia caridade, não é assim? Os espíritas, não são assim? Os católicos e muitos que acham que podem imitar o amor de Cristo. Olha o que João diz como é que devemos imitar. 1 de João 3,16 diz assim: nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Começou a ver a diferença? Quer ser um imitador de Cristo? Eu não consigo entender como ainda tem crente que diz isso. Eu não imito homens, eu imito Jesus. Como assim? Você está dando sua vida pelo seu irmão? Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Por que é um novo mandamento? Porque o antigo dizia: amarás o teu próximo como? Fala mais alto, irmão. Amarás o teu próximo como? A ti mesmo. Agora Jesus fala: não, isso é o antigo. O novo é: amem uns aos outros como eu vos amei. Não é como a ti mesmo mais não. Não é você o padrão agora sou eu. E como é que eu amei você? O Senhor deu sua vida por mim, então é assim que eu quero que você ame seu irmão. Eu não quero que você ame a mim assim, não. Ame seu irmão desse jeito. Pastor, mas eu não posso dar vida pelo irmão. Eu não dou nem pela minha mulher, que tem que dar, né? Que a Bíblia fala: maridos, amai vossa mulher, como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Eu não dou nem a vida pela minha mulher, vou dar a vida pelo irmão? Não é difícil? Está vendo? Como é que dizemos que imitamos a Jesus? Outra coisa, Jesus disse: para ser imitador dele, irmão, devagar, filho, tranquilo. Eu vou terminar no horário, tá? Vou deixar a pregação para estender por outros domingos, mas eu tenho que falar para você como é que Jesus quer que a gente o imite. Se você acha ruim de imitar seu irmão, olha o que é imitar seu Senhor. Mateus 28, versículo 20, olha o que Jesus falou:
Mateus 20, 28. 20, 28, Jesus fala assim: tal como o Filho do Homem, ou seja, você quer imitar, seja tal como ele, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Você quer imitar Jesus? Você não tem que esperar o irmão te servir, você tem que ir lá servir o teu irmão. Ah, ninguém vem me visitar. Não, não é isso não, é você que tem que ir visitar. É você que tem que servir, não é ser servido. Ah, ninguém veio orar por mim. Não, não é isso, é você que tem que ir orar. A Bíblia não manda assim, ficar em casa e esperar as pessoas ir até você. Nunca tem esse mandamento, nunca vi isso. O que eu vejo na Bíblia é: vá até o outro, faça com o outro o que queria que você fizesse por você. É isso que eu vejo na Bíblia. Agora a gente não faz e depois reclama que o outro não faz pela gente. Já viu isso, irmãos? Aí tem um irmão que fala bem assim: eu não reclamo, mas também eu não faço, mas também não reclamo. Está errado também, velho. Porque a Bíblia não tem um mandamento assim: não faças nada, mas também não reclame de nada. Não existe esse mandamento. É sempre faça, sempre tome iniciativa, sempre parte de você o fazer pelo teu irmão para imitar ao Senhor Jesus. Jesus não ficava em casa reclamando. E outra, quando ele foi crucificado, ele devia o quê? O que Jesus devia? Nada. Ele reclamou do quê? Não reclamou de nada. Outra coisa que Jesus falou: que sejamos santos como Ele. João capítulo 17, na oração dele, versículo 11, olha o que Jesus falou. Ele diz: já não estou no mundo, ó Pai, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Este é ser um, né? Para que eles sejam um. Como Jesus e o Pai, a unidade do Pai e do Filho deve ser espelhada na unidade da igreja. Agora, santos como ele, 1 de João, eu tinha falado esta, mas é aqui, 1 de João, capítulo 3, versículo 3. Olha o que o apóstolo diz. Ele fala bem assim: e a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. A imitação de Cristo é essa. E por aí vai. Tem um hino aqui que a gente canta, né? Um louvor que diz bem assim: mansos como ele, humildes como ele, servindo como ele, amando como ele, perdoando como ele, proclamando como ele, santos como ele, andando como ele andou. Aí estão alguns verbos que mostram como devemos imitar o Senhor. Agora, a pessoa acha que ela é errado imitar o irmão, é melhor imitar Jesus. Nem o apóstolo Paulo nós estamos conseguindo imitar, irmãos. Nós vamos imitar Jesus. Então vamos começar, né, um pouquinho. Eu vou imitar o presbítero Wesley, porque é um exemplo. O presbítero Lorival é um exemplo na igreja. Vamos imitar. Eu quero imitar a irmã Sandra, a irmã Lesilda. São exemplos na igreja. Poderia citar aqui todos os nossos irmãos que são exemplo e testemunho. Vocês são uma bênção. Vocês aqui presentes são crentes que eu falo, não só aqui, mas perante outras pessoas. Eu posso confiar de que novas pessoas que chegarem a Cristo, a este lugar, elas poderão encontrar crentes verdadeiros para poder imitar. Falo para a glória de Deus. Só quero que vocês dêem atenção para eles, tá? Porém, com conhecimento da palavra, você consegue agora avaliar, né, o procedimento dos seus irmãos e principalmente o seu. Porque tem gente que fala assim: agora eu sou maduro, eu consigo avaliar que o presbítero Wesley não é tanto assim, igual o pastor falou. Não, mas a maturidade da sua avaliação é para avaliar você. Quando você avaliar o outro e encontrar algo nele que não seja digno de imitação, basta não imitar.
Se você tiver a proximidade, a liberdade de irmão com ele, aliás, quanto mais você imita um irmão em Cristo, mais liberdade você tem de dizer para ele que ele errou em uma parte. Quanto mais você imita um irmão em Cristo, você tem intimidade com ele, para quando você perceber que ele deslizou, você chama e diz: irmão, essa parte aí não dá para imitar, eu fui contigo até aqui, mas aí eu não vou escorregar isso aí não, né? Vamos mentir juntos, só. O que tem, né? Vamos enganar nosso inimigo, nós não temos inimigo em comum, vamos enganar ele, vamos bater nele, vamos fazer alguma coisa, tudo, nós dois juntos. Não, nisso aí eu não posso te imitar, né? E eu advirto você que volte para o caminho, porque não é este o caminho. Então, com a maturidade, o tempo, você vê, irmão, tem crente novo convertido que já sabe, muitas vezes, o erro de crente velho. Uma certa vez, pessoas novas convertidas aqui na igreja, elas disseram isso: eu não vou no estudo não, os crentes velhos não vão, para que eu vou? E como é que ela sabia que estava errado? Agora, ela imitou a coisa errada. Ela fez uma imitação da coisa errada, sabendo que era errado. Agora, nós precisamos considerar as coisas quando descobrirmos que elas são erradas, deixar de lado. Vamos imitar o que é correto. E se eu tiver intimidade com o irmão, eu devo chamá-lo para aquilo que ele está errando, para que ele volte para o caminho. Isso é uma ajuda mútua. E esse avanço é uma consciência maior que você passa a ter sobre Jesus Cristo. E não uma licença para você ser crente sozinho, como há muitos em nossos dias. Vocês já viram aqueles irmãos que dizem isso? Eu não preciso de igreja. Para que eu preciso de igreja? Na igreja só tem gente falha. Foi o que uma pessoa disse para mim, para o pastor Eliezer, quando fomos visitá-lo. Ele disse: 20 anos na igreja, eu só vi coisa errada. Eu falei para ele: eu tenho 40. Eu também vi, mas por que eu estou lá e você não está? Aí quis usar outra pessoa, outra coisa como desculpa. Não, porque eu formei em faculdade, né, tal, não sei o quê. E aí eu descobri que a Bíblia não é lá essas coisas, não. Eu falei: engraçado, lá na nossa igreja também tem uma irmã que fez faculdade, a mesma que você, estudou até na sua sala. Formou a mesma matéria sua, o mesmo curso. E ela continua lá e crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Por que essa diferença? Aí ele falou: a questão é porque eu não quero, né? Eu falei: aí, agora sim, agora você falou. É porque você não quer. Agora, usar 20 anos de igreja e que viu um monte de coisa errada, eu tenho 40 anos, eu vi o dobro de coisa errada, e eu fiz parte delas. Eu fiz parte das coisas erradas também, mas estou lá. Então não há esse tipo de licença para você ser um crente sozinho. Hoje em dia as pessoas estão falando isso: nós não precisamos de igreja. Como não? Como você pode viver solitariamente, isoladamente, uma vez que a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo? E Paulo compara o corpo espiritual da igreja, de Cristo, como um corpo humano. Pense você, se amputar um dedo, esse dedo consegue ter vida sozinho? Não tem como, irmãos. Num acidente onde uma pessoa perde um dos seus membros, se este membro não for imediatamente socorrido, ele apodrece e a pessoa fica sem ele. Como pode um membro viver isoladamente fora do corpo? Como pode um galho de uma árvore viver isoladamente fora de uma árvore? Só uma vez que aconteceu isso, né? Só aconteceu isso uma vez, que um galho fora da árvore, ele viveu, ele floresceu e deu frutos ainda, sozinho, fora da árvore e tudo. Foi a vara de Arão, quando Deus foi lá fazer o teste para ver qual era o homem que ele havia chamado para ser sacerdote em Israel. Cada príncipe de cada tribo trouxe seu galho de amendoeira. Arranca tudo e põe lá. Colocou 12. E aí no outro dia eu vou mostrar quem foi que eu escolhi para ser sacerdote. A vara de todo mundo lá, o galho de todo mundo lá, secou, as folhas caíram. No outro dia, o galho de Arão estava cheio de folhas, de flores, até amêndoa tinha. Foi esse aí que eu escolhi. Quem é que dá vida para a árvore e dá vida para o galho? É Deus.
Não, quem dá vida para a árvore é a seiva. Não, é Deus. Deus colocou a seiva lá para despistar, para colocar lá um vestígio dele. Mas quem faz a árvore florescer é Deus. Tanto é que até o galho fora dela ele fez também florescer. Muitos pensam que vão imitar Cristo, né? Agora que eu vou imitar Cristo, eu não preciso mais de ninguém para minha referência espiritual. Isso é orgulho, queridos. Isso é orgulho e isso leva você a regredir na fé e não progredir. Então a mensagem de hoje, né, eu tenho 6 tópicos para falar sobre este sermão aqui. Este é o primeiro, que eu vou encerrar agora. A primeira consequência, o primeiro efeito do Evangelho é levar você a imitar outros crentes e, consequentemente, ao Senhor Jesus. Eu quero imitar Jesus, mas espera aí, deixa eu escolher na igreja uma pessoa que anda que nem Jesus. Eu quero andar com ele. Eu quero ser parceiro desta pessoa. Como diz o provérbio, anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será desprezado. Antigamente tinha um ditado popular do filósofo Sócrates, né? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Mas isso é relativo. Suponha que o presbítero Wesley ande com um vagabundo, um cara bem má índole, né? Mau caráter. O presbítero Wesley anda com ele. Aí nós aqui da igreja olhamos para o Wesley e falamos, rapaz, diga-me com quem andas, eu te direi quem é. Estou desconfiado de você. Só que os amigos daquele cara que anda com o Wesley vai dizer para ele, cara, você está andando com o Wesley? Você vai mudar, você vai ser outro cara. Está vendo como é relativo? Eu posso pensar mal dele, mas os amigos do mau caráter vão pensar bem e dizer assim, não, aquele cara pode andar com ele, porque ele é bom. Teve uma vez que eu andava com um mau caráter, aí tinha um monte de gente na igreja que ficava, ei pastor, você anda com ele, é? Eu ando. Só que tinha muita gente no mundo e falando, cara, você está andando com o pastor, ó, sua vida vai mudar. Pode ir. Nem sempre diga-me com quem andas tem a ver. Depende de que lado você está. Agora, o crente que vem para Cristo, no meio do corpo de Cristo, não é possível. Que ele não vai encontrar um membro, que ele não vai encontrar um homem, uma mulher que imite, que tenha o mimetismo cristão. Que olhe para Jesus e viva a sua vida, o seu caráter, as suas palavras, que tenha a piedade de Cristo, que tenha a compaixão de Cristo, que tenha o amor de Cristo, o perdão de Cristo, o exemplo, o serviço, a mansidão, a humildade de Cristo, e que não sirva para nós de referência. Não é possível. Será que nós vamos dar margem para essas pessoas que dizem que não querem saber de igreja? Por causa disso? Talvez ele esteja se referindo à falsa igreja. Como eu disse no início, não imite falsos cristãos. Não imite. Imite os verdadeiros. Porque os verdadeiros, até quando eles errarem, eles vão te ensinar alguma coisa. Que quando errar, devemos ser humildes para pedir perdão e para voltar para o caminho. Este é o ponto. Imitar Jesus é bom que não erra, né? Porque Jesus Cristo ele não erra de jeito nenhum, nunca errou nem vai. Agora, como nós temos nossas limitações e falhas, devemos procurar o retorno ao caminho enquanto caminhamos no caminho da pátria celestial. Então, primeiro efeito do verdadeiro evangelho para uma igreja é o mimetismo cristão. Imite aqueles que podem trazer aperfeiçoamento para a sua fé. E com isso, vá crescendo na palavra, vá lendo a palavra e observando a vida de Jesus, dos apóstolos dele, do irmão que você está imitando e a sua. Não deixe de observar a sua, porque assim nós vamos detectar
Quando foi que o irmão que eu imitei errou e quando é que eu também estou errando. E quanto mais proximidade eu tiver com ele, mais eu posso dizer para ele das suas falhas e me abrir para ele falar também das minhas. É dessa forma que nós nos completamos em Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Depois nós vamos seguir os versículos, que nós lemos e vamos falar de outras qualidades, outros resultados, outros efeitos do Evangelho na vida de uma igreja. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar.